Invocando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão. Não havendo qualquer impugnação, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Eu anuncio o adiamento, o 2 da pauta, que é continuação de julgamento com aplicação da técnica do artigo 942, que será julgado na próxima sessão, no dia 13, onde estarão presentes o desembargador Rubens e Serli. Fica adiado também para a sessão do dia 13 o 44 do PJE 172, o agravo instrumento 172/89, que se encontra com um pedido de vista para a desembargadora Serli, que se encontra de férias. E também fica adiado o 41 PJE, que é da relatoria do desembargador Dirceu, que está com pedido de vista para a desembargadora Serli. É o agravo instrumento 114/08. Eu anuncio retirado de pauta. É o 16, apelação 48.852, relatoria do desembargador Dirceu. E retirado de pauta, há inclusive pedido de preferência nesses aqui, todos da relatoria da desembargadora Cleuci, que tratam da mesma apelante ou embargante, que é a Prêmio Negócio Imobiliário, fica retirado de pauta. Então, o número da pauta é apelação e embargo de declaração. 22, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 111, 112, 113 e 114. Isso aqui é retirado, né? Retirado. Também anuncio um pedido de preferência, mas que estão adiados, até pela ausência do desembargador Guiomar, que não pôde comparecer à sessão. É o 14, apelação 167.044/2016, da relatoria do desembargador Dirceu. O 47 é apelação 103.861/2017. Do desembargador Dirceu, PJE, é o 13, agravo regimental 187/60. Há um pedido de preferência e está sendo adiado também pelo desembargador Dirceu, é o 17 da pauta. O pedido de preferência pelo doutor Lenine é o 60.821/2017. Também, desembargador Dirceu, agravo instrumento 100.6229, é o 4 da pauta. Também está sendo adiado ao pedido de preferência da doutora Daniela, é o 12 PJE 172/64. E nós esperamos que vamos julgar todos eles, se assim for possível, na próxima sessão,
da próxima sessão, pretendemos julgar todos esses, que será a última sessão do ano. Fica ainda adiados da relatoria examinadora Cleuci, os 6 da pauta, apelação 73736. Examinador Cleuci, o 9 da pauta, apelação 114.303, de 2017. E o 10 da pauta, embargo de declaração 82.772. Esse aqui é ante a ausência do examinador Guiomar, esse 10. Aqui da relatoria do desembargador. E eu anuncio um pedido até de preferência do doutor Abel, e que é o 82 da pauta, que é o embargo de declaração 127.798, porque o relator passou a ser o desembargador Guiomar, e ele está ausente. Vamos procurar julgar também todos na próxima semana. E também o desembargador Guiomar, face à ausência dele, é o 118 da pauta, o embargo de declaração 116.240, 2017. Eu anuncio pedido de preferência ao 45 da pauta, apelação 102.615, 2017, apelante Nilson Silva Piva e apelado DF. E o pedido de preferência é pelo apelante, através do doutor Abel, com sustentação oral. A palavra do doutor relator. Senhor presidente, eu vou até explicar, talvez, doutor Abel, se ele estiver de acordo, porque eu já passei os votos para os pares. Eu estou votando no seguinte sentido: eu vou ler a emenda, se precisar eu faço o relatório e damos prosseguimento. Recurso de apelação civil, embargos à execução, cédula do produto rural, título de natureza cambial, verbação do endosso pró-solvendo, CPR cancelada, a pedido de ambas as partes, inadimplemento da obrigação pela endossante, perda da abstração do título, endosso realizado de má-fé, negócio principal inexistente, garantia acessória exequível, endosso comprometido, recurso conhecido e parcialmente provido. Ficou assim: dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença, julgar procedente de embargo de execução e declarar a elegibilidade do título em face aos apelantes, em razão do seu cancelamento pelas partes contratantes. Consequentemente, inverto o ônus convencial para condenar apelado ao seu pagamento e major honorário advocatício em recursal de 10% para 15% do valor da causa do termo do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto. Fará a sustentação? Está desistindo? Não? De acordo, senador Cleuci, então, por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso.
Então, anuncio o pedido de preferência, é o 19 PJI, agravo instrumento 101.0058. E o pedido de preferência é pelo agravante Itaúba, doutor André, e com sustentação oral. Mandou do senhor. Certo. Relatório. Trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pela empresa Itaúba Agroindustrial S.A. contra a decisão prolatada pelo juiz da única vara da comarca Itaúba, que deferiu a liminar de emissão provisória na posse dos imóveis aludidos à inicial, de modo a autorizar, no termo do artigo 15, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365 de 1941, o imediato exercício pela agravada da servidão delimitada nos autos, possibilitando o ingresso de seus empregados e maquinários a fim de dar continuidade na execução da obra de construção das linhas de transmissão, desde que comprovado nos autos o depósito do valor da avaliação em até 5 dias. A empresa recorrente esclarece que se encontra vulnerável ante a concessão in limine litis da respectiva medida, uma vez que o depósito realizado pela agravada, R$ 235.980,32, sequer indeniza os danos emergentes a serem produzidos. Afirma ser impreterível que a agravada apresente um plano de ação e obras, pois toda a propriedade é cercada e trancada com cadeados. Esclarece que, nesta época, as fêmeas do rebanho bovinos estão em trabalho de parto diariamente, acarretando em um maior cuidado e risco a segurança dos transeuntes dentro das maternidades. Informa que está realizando trabalho de preparo do solo e adquirindo insumos sem que o valor depositado pela agravada garanta indenização pelos danos emergentes da servidão na safra 2017-2018. Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a decisão exarada pelo juiz Acó. No mérito, postula o provimento por agravo do instrumento para reformar a decisão interlocutória que emitiu agravado da posse de uma porção de seu imóvel. A liminar recursal foi indeferida, contra razões de folha, sem preliminares, é o relatório. Eu concedo a palavra ao doutor advogado, o tempo será marcado aqui na mesa, porque o PJ ainda não fica apontando no telão. Pois não, doutor. Boa tarde, excelências, doutores desembargadores. Aproveito o momento também para saudar os respectivos serventuários da Justiça, Procurador de Justiça, os demais colegas presentes. O presente recurso foi interposto ante a concessão de tutela antecipada para fins de emissão provisória na posse do imóvel da agravada, o qual concedeu o imóvel da agravante, o qual concedeu ao agravado o direito antecipado de utilizar do imóvel para fins da servidão administrativa. De forma sucinta, doutores, o processo cinge-se ao procedimento de servidão administrativa e indenização. Para fins de concessão de emissão provisória da posse dos imóveis, é necessário conjugar o disposto no artigo 15 do Decreto-Lei 3365 de 41 e o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, o qual estabelece que o procedimento somente ocorrerá após justa e prévia indenização. Denota-se do laudo acostado, o laudo avaliatório pela empresa agravada, além dos documentos obrigatórios, que as peculiaridades do imóvel não foi levada em consideração. Denota-se na página 7 do referido laudo, onde consta que a área não possui aptidão agrícola para fins de apuração do valor de depósito prévio. A agravante comprova no presente recurso, por meio de fotos e notas fiscais, que já à época da interposição tinha preparado o solo e atualmente já se encontra plantado as leguminosas sojas para a safra 2017-2018. Expõe ainda em seu laudo, a parte agravada, que a área em questão somente possui pastagens cultivadas. Como dito anteriormente, além da agricultura, a pastagem em si, total da área, possui aptidão agrícola, pois onde é realizada a integração lavoura-pecuária, pois há 3 anos o Mato Grosso, entre outros estados, vem sofrendo com a degradação e morte súbita de braquiária, que é uma espécie de capim, onde
se encontra defasado, digamos assim, a sua tecnologia, e hoje precisa recompor o solo. Ou seja, precisa realizar um manejo sustentável desse solo. Então toda a área é agricultável. Não somente quando do valor médio da área, para fins também de apuração do depósito prévio, a agravada levou em consideração, até o momento a agravante não sabe quais dados, porque ela junta basicamente um laudo de um profissional habilitado e contratado por ela, sendo imparcial, um valor de aproximadamente R$ 8.500 o hectare. A área da agravante, excelências, ela está localizada na beira da BR-163, a 100 quilômetros de Sinop, ao norte, onde exerce atividade agrícola, e esse valor deveria ser muito maior, como é comprovado também no recurso de agravo de instrumento por 2 declarações de corretores de imóveis da região. Denota-se, excelências, que a agravante busca, por meio da sua prerrogativa de longa-manos do ente público, obter provimentos judiciais menos onerosos, já que, por meio de um laudo unilateral e imparcial, ela ofere um valor para fins de depósito prévio e não leva em consideração a realidade fática do imóvel. Denota-se ainda que a vantagem auferida pelo ente expropriante, no caso agravada, é muito superior ao sacrifício imposto à agravante, já que, em limine litis, ela exerce todas as prerrogativas e direitos da servidão pública e a agravante não possui a sua contraprestação para fins indenizatórios e saque imediato de 80%, conforme o Decreto-Lei de 41, para reparar os danos emergentes, pois o valor não reflete o imóvel em questão. Falta, inclusive, identidade no laudo. Excelências, não é razoável, por meio do princípio da justa e prévia indenização, além do princípio de ordem econômica constitucional previsto no artigo 170, em que estabelece a propriedade privada como um dos princípios da ordem econômica e justiça social, que seja concedida a respectiva antecipação de tutela com base em um laudo dotado de má-fé, onde a agravada abusa da sua prerrogativa de longa-manos. Por esta razão, excelência, sem mais delongas, que a agravante roga pelo provimento do presente recurso. Sem mais, excelência. Senhor presidente, a matéria, como eu já submeti o voto a Vossa Excelência, desembargador Creussi, trata-se de uma servidão administrativa para a construção de uma linha de rede elétrica. E essa matéria é de ordem pública. Inclusive o Decreto-Lei 3.365 dispõe que, se os proprietários alegarem urgência de depositar quantia arbitrária de conformidade com o artigo 1854 do Civil, o juiz mandará emitir o provisoriamente na posse dos bens. Então a norma é cogente, o juiz mandará emitir, não deixa a critério do juiz. E também esclarece que trata-se de um arbitramento provisório que as partes poderão discutir ao longo do processo. É óbvio que todos nós sabemos que a desapropriação, para esse caso, não comporta discussão se deve ou não ser expropriado. Desapropriação é um fato que deve ser apenas corrigido na parte financeira. E isso será garantido à parte, de acordo com o processo, com as perícias, com os autos necessários. De modo que, sem maior delonga, eu fiz um voto até curto, mas sem maior delonga eu não vejo como dar provimento a preço de recurso, porque a servidão é necessária em interesse público e o interesse público sobrepõe-se ao particular. Eu estou, então, com esses fundamentos, desprovendo o recurso. Desembargadora Creussi, eu também estou de acordo, até porque o que está se discutindo em antecipação de tutela, já o prejuízo que terá maior, área agricultável e tal. Isso vai ser apurado, evidentemente, no decorrer do processo, onde aí sim, olha, aqui é área produtiva, aqui não é, quanto é que vale, e dará. Mas, como Vossa Excelência disse, apurado um valor e depositado, se faz a emissão. E depois prossegue. Então, e ele já depositou 200 e poucos mil reais, e o STJ tem um voto, até que eu não sei, não estou acompanhando nesse sentido, mas tem um voto do ministro Cuquina que não é necessário nem depósito prévio. Apesar de ser discutível, porque a lei dispõe que tem que ser o depósito prévio. Mas aqui foi feito depósito prévio de acordo com a avaliação, que o juiz nomeou o perito, fez uma avaliação prévia. Agora, isso aí, claro que não foi dado
o direito da ampla defesa, mas será dado no decorrer do processo. Eu estou de pleno acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Anuncio o pedido de preferência, é o 7 da pauta, apelação 82.382 de 2017, da relatoria desembargadora Cleuci, e o pedido de preferência, desembargadora, é pelo apelado, transportadora Brito, que faz o pedido com sustentação oral, doutor Alex, isso? Sim. Como? Não haverá sustentação oral, provavelmente, né? Então, como eminentes pares, né? Como já disponibilizei o meu voto, né, antecipadamente, e também em razão do resultado do meu convencimento após a análise dos autos, foi no sentido de desprover o recurso, e a ementa ficou dessa forma, que eu leio só a ementa. Se Vossa Excelência quiser maiores detalhes, a gente lê o voto, mas acho desnecessário. Ficou assim ementado: ação de indenização, direito de regresso do segurador em desfavor do causador do dano, não comprovação do pagamento da indenização, dano material não evidenciado, pretensão de ressarcimento afastada, pedido de majoração dos honorários advocatícios e impossibilidade, previsão na legislação processual civil em vigência, aplicabilidade do Código 73, recurso desprovido. Desejo sustentação? Não, eu desisto. Então, por unanimidade, desproveram o recurso. Obrigado, boa certo? tarde. Pedido de preferência da minha relatoria, o 61 da pauta, apelação 109.633. Pedido de preferência pelo apelante, doutor Ademir, com sustentação oral. Isso? Trata-se de recurso de apelação interposto por Ailton Rodrigues de Lima e sua esposa, em face da respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução que move contra os apelados, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição no termo do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, julgando extinto o feito com resolução do mérito, no termo do artigo 487, inciso 2 do CPC de 2015. Inconformados, os apelantes defendem, em suma, que a dívida é ilíquida, nos termos do artigo 809, para o 1º e 2º do CPC, bem como a possibilidade de sua liquidez superveniente, pugnando pela aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 205, caput do Código Civil. A parte apelada apresentou contra-razões, requerendo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e afronta o artigo 1003 do CPC, sob a alegação de ausência de fundamentação e de que a matéria posta no apelo extrapola o reexame do julgado pelo tribunal. Na matéria de fundo, pugnam pelo desprovimento do recurso. Eu concedo a palavra ao doutor advogado pelo prazo regimental. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, digno relator, senhores desembargadores vogais, demais serventuários da justiça, caros colegas advogados presentes. Excelências, trato o caso de uma ação de execução de um título extrajudicial com características diferenciadas do padrão normal que a gente tem visto, né? Esse título, ele teve por origem um contrato de permuta de bens realizados entre os horas apelantes, o senhor Ailton Rodrigues de Lima e a esposa,
com o senhor Hermelindo Ferraro e esposa. Nessa permuta realizada, o senhor Ailton e esposa deram um imóvel rural que era de sua propriedade, denominado Fazenda Santana, com mais de 1.000 hectares de área, em troca de 3 terrenos, lotes em Mirassol do Oeste, e aceitaram receber por uma parte final do pagamento um crédito que o senhor Hermelindo possuía com o falecido senhor Sabaco Hayashi. Eles aceitaram receber esse crédito e o negócio teve sequência. Foi feito esse contrato de cessão de crédito em arrobas de boi a longo prazo, estabelecido parcelamento no contrato, e, infelizmente, esse pagamento em arrobas de boi não foi cumprido. O falecido senhor Sabaco Hayashi não cumpriu com o pagamento. Face a isso, o senhor Ailton, percebendo que tinha caído numa cilada comercial, vamos se dizer assim, ante a inadimplência do senhor Sabaco, ele propôs uma ação de rescisão contratual com perdas e danos morais e materiais. Essa ação, em razão dele ter aceito receber os créditos do senhor Sabaco, ela foi desprovida. No curso do segmento do contrato e dos fatos, o senhor Ailton, ele caiu em doença, ele teve 2 AVCs, ficou praticamente inutilizado. Esse contrato data de, salvo engano, 1996, e ele esteve impossibilitado, e por todas as situações, ele não teve condições físicas de promover a execução desse contrato em data anterior. Nós fomos procurados pelo filho dele, que se encontra ali, e o senhor Ailton é praticamente impossibilitado. Analisamos o caso e propusemos a ação de execução. Veja bem, esse contrato em arrobas de boi é um contrato sui generis. Por quê? Nesse contrato não foi estabelecido indexador para se estabelecer o valor da arroba de boi. Não foi nomeado nenhum instituto, nenhuma empresa, nenhum frigorífico para que se estabelecesse um parâmetro de qual seria o valor da arroba de boi ao dia para poder fazer cálculos. A gente sabe que é da jurisprudência da Corte que a mera falta ou necessidade de realização de cálculos não retira a liquidez do título. Entretanto, conforme já dito, esse título ele não possui liquidez em razão da falta do indexador. Não tem como se dizer, olha, o valor devido é este ou aquele. Entretanto, o juiz da primeira instância, ele acolheu, foi proposta a execução não foi, em relação à execução, não foi proposto embargos. Entretanto, a parte adversa propôs uma ação de exceção de pré-executividade, que o magistrado da primeira instância acolheu e estabeleceu como parâmetro o prazo de 5 anos, que está disposto no artigo 203, parágrafo 5º, inciso 1. Só que, entretanto, excelência, com a devida vênia, a gente entende que esse daí não é o prazo correto, em razão de o título não ser um título líquido. O título ele possui liquidez, mas ele não é um título líquido. Né? Mas mesmo assim o magistrado entendeu pela aplicação do prazo prescricional de 5 anos, na data da propositura da ação de execução já tinha decorrido 8 anos, e o argumento é que, em razão da iliquidez do título, já que o artigo 206 diz sobre títulos líquidos, então a gente entende que o prazo cabível ao caso em apreço seria o prazo de 10 anos e, portanto, não estaria prescrita a ação o contrato e seria próprio para a ação de execução. Já que, conforme a gente verifica que é obrigatório, é o título ele possuir liquidez e não ele ser exatamente líquido, sendo possível um processo de liquidação superveniente no curso dos autos da execução.
Tanto é que os cálculos que foram apresentados na execução, eles são meramente para cumprir a formalidade da lei, porque não são cálculos exatos. Não tem como se dizer, olha, este contrato, o valor exato a ser pago é este, em razão de não saber qual é o parâmetro a ser atribuído em arrobas de boi. Com isso, excelência, a gente pede o provimento do apelo para que seja retornado a ação de execução e dado seguimento aos autos. Nas contrarrazões, há uma preliminar para não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade, que eu estou rejeitando. E quanto ao mérito, os apelantes, o Ailton e sua esposa, eles moveram uma ação de execução por título judicial contra o espólio de Sabaco, e visando o recebimento do valor atualizado equivalente a 848 arrobas e 2 décimos, oriundo do contrato particular de transferência de crédito a longo prazo, firmado entre as partes no ano de 1996, cujo montante inicial é de 12.980 arrobas de boi gordo. Defenderam a inocorrência da prescrição ante o ajuizamento da ação de rescisão contratual em 31 de 1 de 2001, onde os executados foram denunciados à lide, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11 de maio de 2007, bem como pelo fato da aplicação do prazo prescricional descrito no artigo 205, em face da existência de dívida ilíquida. Devidamente citados, os executados opuseram exceção de pré-executividade, arguindo preliminarmente a nulidade do título, sob a alegação que a assinatura lançada no instrumento não lhe pertence. Em prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. O douto magistrado, entendendo que os exequentes pretendem receber dívida líquida, constante de instrumento particular, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição. Os apelados sustentam neste recurso que a dívida é ilíquida, pois o contrato é antigo e confuso, sendo necessária a realização de diversas conversões para chegar ao valor real da arroba do boi gordo atualizada. Contudo, é totalmente possível a sua liquidação superveniente, nos termos do artigo 809, para o 1º e 2º CPC, devendo ser aplicado o prazo prescricional decenal. Pois bem, após detida análise dos autos, verifica o cerne da questão e sai em saber qual é o lapso prescricional aplicável ao título executivo que dá lastro à presente demanda, sendo o prazo decenal do artigo 205 ou quinquenal do artigo 206. Em que pese o longo e extenso arrazoado trazido à baila pelos recorrentes, o certo é que o contrato particular de transferência de crédito a longo prazo, firmado entre as partes no ano de 96, cujo montante original equivale a 12.980 arrobas de boi gordo, é de R$260 mil, nos termos da cláusula 9ª do referido pacto. Trata-se de título líquido, certo e exigido. Dessa forma, ainda que os apelantes defendam que a dívida é ilíquida, se assim fosse, não haveria sequer a possibilidade do título ser executado, restando evidente a presença dos requisitos necessários para a execução do contrato, nos termos do artigo 783 do CPC. Aqui eu transcrevo uma parte da decisão, cito jurisprudência e continuo. Na hipótese em voga, compulsão dos autos, observe que o vencimento final do contrato ocorreu em 1º de julho de 98, data em que nasceu para os apelantes a pretensão diante da violação do seu direito. Assim, à época, vigia o prazo prescricional de 20 anos para as ações pessoais, consubstanciado no artigo 177 do Código Civil 16. Contudo, por força da aplicação da regra estabelecida no artigo 2028 do Código Civil vigente, não tendo decorrido mais da metade do tempo, o prazo prescricional deve ser regulado pela lei atual. Dessa forma, o lapso de 5 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, é contado a partir de 11 de janeiro de 2003, data em que o Código Civil entrou em vigor,
Contudo, é fato incontroverso nos autos que os recorrentes ajuizaram a ação de rescisão contratual com os apelados com o intuito de receber o mesmo crédito que aqui se discute, havendo interrupção da prescrição, que voltou a vigorar somente com o trânsito em julgado da referida demanda, que ocorreu em 11 de maio de 2007. E aqui eu transcrevo mais um pedaço da sentença, onde o juiz bem relata essa parte. Prossigo eu. Por conseguinte, considerando que o prazo profissional voltou a ser contado em 11 de maio de 2007, tem-se que os apelantes deveriam ter ajuizado a presente ação executiva até 11 de maio de 2012. Todavia, a mencionada demanda somente foi proposta em 3 de junho de 2015, isto é, bem após o término do prazo profissional, cuja situação revela o acerto da sentença. Posto isso, eu estou negando o provimento ao recurso. Desembargador Dirceu. Estou de acordo. Por unanimidade, desproveram o recurso. Há um pedido de preferência, doutor Marco, certo? É o 3 da pauta. É apelação 109.483 de 2017, perante o Banco Bradesco. Então, na sessão anterior, o desembargador Dirceu desproveu o recurso. Eu pedi vista e a desembargadora Cleuci está aguardando. Eu vou tentar... O voto não é tão longo, mas eu vou tentar, até pelo tempo que já decorreu, ler uma parte, quem sabe a gente consegue concluir o julgamento hoje ainda. O voto do eminente relator elucida a questão, maiormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido. Porém, apresenta o entendimento firmado acerca da matéria, após estudo aprofundado do tema. Em breve síntese, infere dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou a ação de cobrança visando o recebimento de R$ 1.796.650,31, decorrendo do contrato de câmbio tipo 1 exportação, firmado pelas partes em 26 de 10 de 2010, para aquisição de mercadorias. Em razão do extravio da via original do contrato de câmbio, o autor anexou a versão impressa do ajuste firmado e a ficha de contabilidade, extraídos de seu sistema, e após o deferimento do pedido de exibição, acostou o extrato bancário contendo a movimentação na conta da ré, notadamente quanto aos valores constantes no pacto mencionado. Processada a demanda, o douto magistrado da Corte julgou improcedente a ação, por falta de provas. Pois bem, o artigo 373.1 do CPC preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor demonstrar concretamente o alegado, o ônus do qual se liberou. É que eu cito lição de doutrina e tal, e volto ao voto. Após detida a análise dos autos, verifico que o autor instruiu a exordial com cópia constante do seu sistema do contrato de câmbio número 10/104447, no valor de R$ 1.295.910, correspondentes a $765 mil norte-americanos, com taxa cambial de R$ 1,69, indicando a veracidade de suas afirmações. Não obstante, em respeito ao sigilo bancário, a instituição financeira pleiteou ao juízo ACO autorização para a juntada do extrato bancário da ré, a fim de demonstrar o repasse do valor anunciado no contrato, o que foi devidamente deferido.
Destarte, a folha 66 dos autos juntou-se ao extrato bancário mensal da RE, Granula Exportadora e Importadora Limitada, cujo histórico de lançamento aponta, aspas, 1. Depósito de R$ 1.295.910 em 26 de 10 de 2010. 2. Operação de desconto de duplicata no valor de R$ 848.848,94. 3. Pagamento autorizado no valor de R$ 1.473.259,78. Fecha o ato. Com efeito, a despeito da discussão envolvendo a realização da prova pericial nos autos, ou o momento da juntada do extrato mensal de folha 137, que apenas remete ao documento anteriormente acostado, sem maiores informações, é certo que restou suficientemente comprovada a realização do contrato e o depósito da quantia ajustada. Assim, não há que se falar em anemia de prova, notadamente diante do extrato juntado após a determinação judicial, aliado aos demais documentos constantes dos autos. Com o devido respeito, entendimento diverso privilegia o descumprimento do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, sobretudo no caso em tela, cujo contrato alcança valor muito significativo. Em tempo, vale reprisar que não se trata de juntada extemporânea de documento. Digo isso porque o documento encartado da folha 137, em relação ao qual o magistrado afirmou, aspas, que teria o condão de mudar todo o direcionamento do caderno processual, ao menos quanto à existência do crédito, fechado, certamente não traz informação diversa das que já constavam nos autos. Denota-se do extrato mensal de folha 66, as datas, os nomes e inclusive a correspondência entre o número do documento vinculado à operação 0104447 e o número do contrato que acompanhou a inicial, 10/104447. De forma que não há que se falar em efetiva distinção entre o conteúdo do anexo de folha 66 e do documento de folha 137, que também que contém essas mesmas informações. Por certo, mostrar-se-ia desarrazoado que a instituição financeira inventou um contrato cuja numeração corresponde exatamente ao documento vinculado ao depósito da expressiva quantia de R$ 1.295.910. Em vista disso, margeia ali da má-fé a alegação da apelada, que é a saída de R$ 1.473.258,78 se refere ao estorno do valor depositado, de R$ 1.295.910. Como bem salientou o apelo, as operações previstas no extrato indicam que os recursos obtidos do banco foram utilizados para pagamento de dívida, inclusive com a complementação do valor faltante por meio de duplicata descontada no mesmo dia. Por tais razões, entendo que restou devidamente comprovada a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar procedente a ação, condenando a ré no pagamento de R$ 1.796.650,31, devidamente atualizado, e no recolhimento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Assim, por esses termos e estimando essas razões, peço ao vereador e culto relator para divergir do seu voto e dar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora Cleuci. Essa questão estava me deixando bastante preocupada, porque o Poder Judiciário jamais pode servir de meio para a locupletação de quem quer que seja. Então, Vossa Excelência pediu vista. Se não tivesse feito, eu pediria, porque eu não acho que, estando comprovado por outros meios tão idôneos quanto o contrato, nós, apesar dessas provas constarem dos autos, nós patrocinarmos esta situação.
e de modo que eu não tenho a menor dúvida em acompanhar o seu posicionamento, pedindo vênias ao digno relator. Eu só tenho um detalhe aqui que Vossa Excelência leu, que não me ocorreu com relação a esse fato o documento fora pedido antecipadamente para o juiz para fazer prova do extrato. Ele não juntou de imediato. Eu vou, apesar do seu muito comum, mas para que a coisa se assente, que a verdade é que a gente quer sempre acertar, nunca errar. E os votos são feitos, a gente sabe, as coisas vão tomando rumos, a opinião de outra, e a gente, às vezes, fazendo o voto, lendo a sentença, se convence de uma forma ou de outra, de modo que eu vou pedir vista, apesar de eu ter votado em razão do seu voto, do voto do desembargador Creuci, para melhor analisar esta situação, porque, ao meu ver aqui, eu julguei só com base em juntada posterior de documento que não é admitida, mas aqui Vossa Excelência argui que, além do documento, já havia motivo prévio para o deferimento. Eu vou pedir vista até para ratificar ou retificar meu voto. Então, após o voto do primeiro e segundo vogal, dando provimento ao recurso, pediu vista o relator. Fica adiado para a próxima sessão. Certo, doutor? Bom, há um pedido de preferência, é o 19 da pauta, apelação 64.927, mas pelo visto não há. O advogado é o 19. Não há, o advogado pediu, não está presente, é isso? 64.927, 2017. Há alguém com esse pedido? Não, né? É advogado Fábio, não está presente? Não? Então, esse daí é recurso conhecido e provido, certo? Então, por unanimidade, é o 19 da pauta, recurso conhecido e provido. Ao pedido de preferência de desembargador Cleuci, só preferência o 115, embargo de declaração 56.571 2017, o pedido é pelo embargante. Eu vou ler a emenda, Excelência, porque após analisar os argumentos, né, exposados no recurso, eu não vislumbrei nada que pudesse, nenhum fundamento, e de modo que entendi que trata-se de uma
mera tentativa de rediscussão da matéria que já foi, no meu entender, com devida vênia ao doutor embargante, nada que, nenhum vício, nenhuma omissão que possa ser albergado nesses embargos, de modo que eu estou rejeitando. Eu estou de acordo, desembargador Dirceu, por unanimidade rejeitaram os embargos. Desembargador Dirceu, o pedido de preferência é o 29 da pauta, agravo regimental 170.0498. Estou de acordo, desembargador Cleuci, de acordo, por unanimidade não conheceram do recurso. Tava desligado, não ouviu lá. É recurso não conhecido, agravo interno de posição contra despacho que ordenou o recolhimento do preparo na forma do artigo 1007, parágrafo 4º do CPC. A ausência de conteúdo decisório manifesta a admissibilidade do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Aplicação de multa, recurso não conhecido. Desembargadora Cleuci, esse aqui é do sua relatoria. Qual que é? 116 da pauta física, o pedido é pelo embargante. Também só... Também, Excelência, nesses embargos de declaração, entendi que as razões aí não encontram respaldo, né, dentro da análise do voto, porque tudo isso foi analisado de fato, e também estou rejeitando, porque entendi que aqui também visa mera rediscussão da matéria. Estou de acordo, desembargador Dirceu, de acordo, por unanimidade rejeitaram o recurso. Continuação de julgamento é o 1 da pauta. Desembargador Dirceu, é 1 da pauta, apelação 92/92. Desembargador Dirceu não conheceu do recurso. A desembargadora Cleuci pediu vista e conheceu. Aí eu pedi vista. Então, até para esclarecimento do desembargador Dirceu, quem sabe até um consenso. Pelo que se denota dos votos proferidos, a divergência posta pela primeira vogal, desembargadora Cleuci, está no fato da decisão objurgada que apreciou e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante ter posto termo ao feito executivo, envolvendo as partes, ante ao cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 794, inciso 1 do CPC 73, desafiando o recurso de apelação. Sendo assim, a meu ver, as assertivas e a fundamentação esposada pela douta primeira vogal dirimir a controvérsia, maiormente pelo fato de ter trazido entendimento sedimentado pelo STJ, a qual acompanho há tempos, de modo que só me resta ratificar.
Na verdade, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo ilustre relator, o certo é que o meritíssimo juiz, apesar de ter rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante, julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 794, inciso 1 do CPC 73, colocando fim na relação processual existente. Confira, aspas, posto isso, julgo extinto o feito com resolução do mérito no termos do artigo 794, inciso 1 do Código de Processo Civil. Dessa forma, sendo a demanda extinta com análise de mérito, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é a apelação, consoante disposto no artigo 503 CPC 73, outro no entendimento do STJ. E aqui eu trago jurisprudência e tal. Por conseguinte, conforme bem observou a primeira vogal, aspas, a decisão proferida pelo juiz singular pôs termo ao processo executório. Trata-se, pois, de ato extintivo, com natureza de sentença, que desafia recurso de apelação, razão pela qual o presente apelo deve ser conhecido e julgado por esta Corte. Portanto, sem maior delongas, se base nessa razão, peço o vênia ao doutor relator para divergir do seu voto e acompanhar a eminente primeira vogal para conhecer do recurso, a fim de que o mérito do apelo seja julgado por esta Câmara. Interesse recursal e legitimidade é uma coisa, nós estamos dizendo qual é o recurso cabível. Se ele propôs recurso errado, nós não vamos conhecer, mas ele propôs, na minha opinião, certo. Agora, se ele não tem interesse recursal porque ele foi julgado extinto, é outro problema. Mas aí que está, mas qual o recurso cabível que nós estamos dizendo? Então, por maioria, conheceram do recurso, passando ao mérito, a apreciação do mérito do recurso, ficando adiado
o seu julgamento para a próxima sessão. O 4. Eu encaminhei o voto antecipadamente, né, e entendo que Vossas Excelências já analisaram o número 4 da pauta. 4 da pauta física, o embargo de declaração 114.497. E aqui eu ousei divergir do eminente relator, eminente, sábio relator, nosso mestre, e estou aplicando os efeitos infringentes para determinar a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês do relator. Então, eu entendo... Né, Então, esse é o meu voto, então, acolhendo, né, aplicando os efeitos infringentes. Após o voto da douta segunda vogal divergindo do relator, pediu vista o primeiro vogal, ficando adiada a conclusão. Anuncio também a continuação de julgamento ao 5 da pauta, embargo de declaração 102.403. O desembargador Dirceu rejeitou, a desembargadora Cleuci pelo magistrado Acó, vislumbrei aqui o cerceamento de defesa. Então, nesse caso, após o desembargador Dirceu rejeitar, a douta relatora acolheu a preliminar e eu estou pedindo vista. É o 5, embargo de declaração 102.403. Anuncio continuação de julgamento ao 42 do PJE, agravo instrumento 155.64, que em sessão anterior o desembargador Dirceu deu provimento ao recurso. Eu acompanhei em parte o voto do relator, deixando de conhecer de parte do recurso e dando-lhe parcial provimento. A desembargadora Cleuci está aguardando e o desembargador Dirceu, apesar de ser relator, pediu vista após o meu voto divergente. Então, a desembargadora Cleuci está pedindo vista, né? Isso. Então, após o voto do relator, mantendo o seu posicionamento anterior, pediu vista à primeira vogal. Não, esse agora. A pedido de vista, continuação de julgamento, é o 43 da pauta, agravo instrumento 176.53, que o desembargador relator o desembargador Dirceu, que desproveu o recurso, a desembargadora Cleuci pediu vista e eu estou aguardando.
Fica adiado para a próxima sessão o 43 da pauta PJE. Eu tenho. Então, eu anuncio. PJE 30, 187,64, desprovido. 31, 100,6709, desprovido. Pauta físico 67, apelação 119.886, desprovido. 70, apelação 122.612, provido. 71, 124.870, desprovido. 73, 130.726, provido. 74, 132, 780, provido parcialmente. 75, 111, 993, acolhido. 105, 121, 238, acolhido. 108, 132, 356, acolhido. 109 da pauta, 140 a 956, acolhido. Usão do PJE. Pronto? É o 1, rejeitados. 2, desprovido. 3, provido. 5, provido. 6, desprovido. 7, desprovido. 8, né? 7 é desprovido. 8 é não conhecido. 9, provido. 10, desprovido. 11, desprovido. 14, desprovido. 15, desprovido. 16, rejeitados. 17, rejeitados. 18, rejeitados. 20, rejeitados. 21, rejeitado. 22, desprovido. 23, provido. 24, desprovido. 25, desprovido. 26, desprovido. 27, desprovido. 28, desprovido. 41 está com vice para o desembargador Serli, né? Pauta física ou normal.
11, desprovido. Pronto? Uhum. Eu já tirei daqui. 11, desprovido. 15, provido. 18. Primeiro apelo, conhecido e desprovido. Segundo apelo, conhecido e parcialmente provido. 23. Recurso de Marijeto Gregório Tardim, de Djalma Rodrigues da Silva e Ana Carina Rodrigues de Almeida Santos, conhecido e provido. Recurso adesivo de Dione Alves Vieira, prejudicado. 24. Desprovido. 25. Desprovido. 29. Provido. 30. Desprovido. 31. Parcialmente provido. 33. Desprovido. 38. Desprovido. 40. Desprovido. 42. Desprovido. 43. Desprovido. 44. Provido. 46. Desprovido. 49. Desprovido. 51. Desprovido. 54. Parcialmente provido. 55. Desprovido. 56. Desprovido. 57. Provido. 58. Provido. É parcial provimento. 58, parcialmente provido, tá? Ana Messias de Almeida. 60. Desprovido. 62. Desprovido. 63. Desprovido. 64. Desprovido. 65. Provido. 66. Desprovido. 68. Desprovido. 69. Desprovido. 72. Parcialmente provido. 77. Rejeitados. 81. Parcialmente acolhido. 98. Não conhecido. 106. Rejeitados. Agora tem a pauta complementar número 1. Embaixo da declaração 131932, 2017. Rejeitado. O 2. Embaixo da declaração 1326461, 2017. Rejeitado. O 3. Embaixo da declaração 105429, 2017. Provido. O 4. Embaixo da declaração 134093, 2017. Rejeitado. O 5. Embaixo da declaração 134150, 2017. Rejeitado. E o 6. Embaixo da declaração 136986, 2017. Rejeitado. Assim termino também como relator. Desprovido. 12. Recurso não conhecido. 13. Desprovido. 20. Desprovido. 21. Desprovido. 26. Provido. 27. Desprovido. 28. Provido.
32, provido. 34, parcialmente provido. 35, desprovido. 36, provido. 37, provido. 39, desprovido. Tem o preliminar de cerceamento de defesa, que eu estou rejeitando. Mérito, desprovido. 41, desprovido. 48, provido. 50, provido. 52, preliminar rejeitada, mérito parcialmente provido. 53, desprovido. 59, desprovido. 76, são embargos rejeitados. 80, embargos também rejeitados. 99, embargos acolhidos. 100, rejeitados. 117, rejeitados. Trinta e dois, provido. 34, desprovido. 33, desprovido. 34, desprovido. Tem desprovido. Aqui está constando que são 2 apelantes. Primeiro apelante, Dimas Roberto Davolio. E segundo apelante, Editora Rosa Limitada. É? Pois é que tá. A Rosa é apelada, né? Então está negando o provimento. Desprovido. Ah, 35, desprovido. 36, desprovido. 37, provido. 38, parcialmente provido. 39, provido. 40, desprovido. E tem preliminar de cerceamento de defesa que eu estou rejeitando. E assim eu encerro. Bom, agradecendo a presença de todos, nada mais havendo por encerrada a sessão.